Bem-vindo a mais um podcast Pingo no Y, agora com Túlio Freitas, Jeff Oliveira, os 3 sócios da Yasaca, e esse podcast quem pediu foi o próprio Jeff. Pois é. Jeff chegou para mim e falou: Cazu, os nossos clientes estão falando sobre protagonismo, estão pedindo essas matérias lá nos nossos projetos. O mercado financeiro precisa de gente com autonomia e protagonismo. Então, a gente resolveu perguntar para o Jeff como que é a vida dele em protagonismo, o que ele tem visto aí nos projetos que ele tem liderado, projetos de gestão propósito, projetos de venda, conversando tanto com os diretores executivos, tanto com os GRDs, tanto com os gerentes de agência e também com os gerentes de negócio, de cooperativas e mercado financeiro tradicional. E todos estão pedindo protagonismo e autonomia. É isso mesmo, Jeff? Boa tarde, né? Boa Quem tarde. tá vendo agora é boa tarde. Quem for ver de manhã, bom dia, né? Túlio, prazer bem, estar com Jeff? você, Cazu. Bem-vindo. Líderes inspiracionais para mim. Obrigado pela oportunidade. Pois é, Cazu, eu provoquei sim, porque a gente tem percebido desde os processos iniciais de conversação com algumas cooperativas, com alguns clientes do mercado financeiro, até o andar dos projetos, que é uma inquietude. Os líderes estão inquietos, porque eles têm um desejo de ter uma equipe cada vez mais protagonista, mas o como fazer isso? Como promover uma equipe que de fato desempenhe performance com protagonismo? Então, a gente percebe desde os papos iniciais até o andamento do projeto que isso tem sido uma inquietude, um desejo, uma inquietude. E o que significa para você ser protagonista, então? Pois é. Eu vejo assim, o protagonista, ele é uma pessoa que, de fato, ele desenha o seu próprio caminho, ele toma as rédeas, né? O controle das ações que ele quer ter, mas para isso ele precisa ter autoconfiança, ele precisa ter conhecimento próprio para saber quais são as mazelas, quais são as potencialidades que ele possui para poder trilhar esse caminho. Então ele precisa se conhecer, se perceber, ter confiança, ter conhecimento e principalmente ser muito proativo. Né? Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, Jeff. Muitas vezes a gente exige da nossa equipe que ela seja protagonista, mas a gente não dá autonomia. Eu quero uma coisa, mas a minha cultura provoca outra, porque o comando, o controle é que imperam na cultura, mas eu quero que ele seja autônomo. Aí quando ele é autônomo e ele faz alguma coisa que não estava certo, ou ele é protagonista, eu dou nos dedos. Sim. Como que você tem visto essa... É antagônico. Antagônico. Eu quero autonomia, eu quero protagonismo, mas quando ele eu dou nos dedos. É antagônico e a gente percebe na fala do líder e do liderado. O líder tem o desejo, mas o liderado também quer exercer a autonomia e o protagonismo. Né? Só que as práticas de gestão falam o contrário. Então a intenção é boa, mas como eu materializo isso é que a gente acaba percebendo oportunidades no modelo de gestão. A intenção e a ação não estão alinhadas. Não tá estão dizendo? alinhadas. Não estão Tem alinhadas. oportunidade. Cara, vou pegar daí. Você está falando de incoerência. Sim. Certo? Eu quero estimular, eu como líder quero estimular a minha equipe a fazer, mas aí de repente quando faz não é bem do jeito que eu queria. O que está por trás disso, cara? No seu ponto de vista, ego, medo, vaidade, o que pega? Pelo que eu vejo, pelo menos dos clientes que a gente tem trabalhado, eu vejo que eles têm errado mais na forma mesmo, baixa consciência. Às vezes modelo mental, Túlio. Poxa, eu fiquei imerso aí durante 18 anos no mercado financeiro. Então você já vem com algumas práticas de gestão que estão no DNA, está no teu sangue. E você vai buscando transformar isso e evoluir. Então assim, eu tenho um desejo e eu acredito que eu estou fazendo melhor. Mas quando eu vou até a equipe e eu colho o depoimento ou um feedback de como tem sido o modelo de gestão, de atuação, poxa, eu fui levar uma ideia, uma iniciativa e acabei sendo podado. E o líder que está lá está imaginando que está fazendo o melhor dos mundos para gerar o protagonismo e dando autonomia para a equipe, mas a equipe não está percebendo isso. Mas já existe uma certa... Eu tenho percebido isso. Existe uma certa confusão também que é assim, o líder da autonomia. Aí o cara começa a fazer. Sim. Mas aí quando ele erra alguma coisa e o líder corrige, ele acha que o líder não tem autonomia. Como que funciona isso? Porque assim, eu tenho autonomia, mas quando erra, o líder precisa chegar junto e falar, pô, você precisa corrigir isso aqui não tá legal, já falei algumas vezes. Aí ele trava para todo o resto. Você já viu isso acontecer? Já vi acontecer. E bacana a pergunta, Cazu, porque precisa colocar o olhar de cuidado nos dois papéis, do líder e do liderado. Porque o líder ele precisa fomentar. Ele precisa saber que ao dar autonomia e a promover o protagonismo, os erros vão acontecer. E é importante que ele acolha esses erros, corrija para continuar fomentando isso.
E para o liderado, que é protagonista, ele precisa enxergar esse feedback, esse acompanhamento, que não é controle, não é comando, não é punição, é acompanhamento, como algo que é agregador para a vida dele. Então, poxa, eu pedi oportunidade para ter autonomia de executar algo, decidir algo, e errei. Meu líder acolheu, me ajudou a tomar consciência sobre isso e a mudar, de repente, o caminho, a direção. Ele não pode travar toda a autonomia que ele teve. Né? Perfeito. Porque aí é milindre, né? É, porque na próxima você fala, e aí, Cazu, você tem alguma ideia? Você enquanto liderado? Eu não. Aquela não deu certo, eu vou propor mais alguma coisa para tomar no meio, ou faltou o porquê, o entendimento desse feedback, né? O que estava por detrás desse feedback? Era só uma correção ou era uma busca conjunta de um caminho diferente a ser seguido, né? Acho que nós temos, né, saca, desculpa, Túlio, uma frase que assim, pede desculpa, mas não pede licença. Pois é. Porque isso dá velocidade para os negócios, né, Túlio? Pois é, a gente vê em modelos de startup que permite-se o erro, testa-se o erro rápido. Não tenha dúvida que vem de modelos mentais vividos, né, Jeff? Sim. Mas assim, vamos lá. Modelo de gestão. Frases populares, né, Cazu? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Já viram por aí, né? Quem tá nos assistindo já ouviu ou já falou em algum momento isso. A hierarquia está presente. Vem do exército, vem das antigas gestões. Cara, como é que a gente faz para lidar com isso? O que você acredita mais? Protagonismo. Eu busco ou recebo? O que fala mais alto aí para você assumir um espaço? Eu colocaria uma tríade aí, viu, Túlio? Eu colocaria a tríade da seguinte situação. Você tem a instituição, que precisa fomentar um ambiente para isso. A cultura, um espaço para desenvolvimento. E a cultura é a cultura da confiança. Temos um podcast falando sobre isso, cultura da confiança. Então, resgata aí que vale a pena. Então, a cultura, um espaço que propicie esse ambiente, um líder, que não seja um líder centralizador, né, que de fato olhe as potencialidades do time, e uma equipe que tenha sede por ser protagonista. Então você precisa ter esse conjunto. Porque de repente você tem um ambiente bom, mas um líder que não desempenha esse papel de fomentar com a equipe. Ou de repente uma equipe que está retraída, porque já viveu históricos passados aí que de repente fala, pô, é melhor ficar quieto no meu canto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E sabe uma coisa, já vê se eu tô certo. E aí, você que puxou o assunto, você está bem antenado por isso. A gente valoriza, quer gerar a cultura da confiança, erramos e acertamos nesse processo todo. Por isso que você é protagonista de hoje? Exatamente. Por isso que você deu a ideia. Eu falei, então senta aí na ideia e vamos discutir a ideia, né? Sensacional. E aí, que tem um fator aqui que é sobre a cultura da confiança, dá esse protagonismo, mas muitas vezes quando você dá, e eu vou falar agora como líder, não um papel de liderar, você quer que a pessoa seja protagonista, mas ela fica dando muitas ideias que vêm da cabeça, que é ótima, mas eu sinto falta também, vê se você está percebendo, de busca de conhecimento, porque o protagonismo não é só dar ideia, é dar ideia com fundamento, com busca, com pesquisa, aí vem... E, cara, eu agora como líder, quando eu falo para a equipe, vai lá e crie, ou faça o que vocês acharem melhor, e eles voltam com os estudos, os fundamentos, tudo, eu falo, agora tem que fazer uma reverência para essa equipe, porque não é só da cabeça. Perfeito. Concordo. Não é só a busca, o protagonismo ideia, é o protagonismo em se desenvolver ou pesquisar alguma coisa para dar uma resposta para o líder. Né? Não só no campo das sugestões, ideias. Concordo, tem que materializar. Inclusive, um dos alicerces aí que sustenta o protagonista é o conhecimento. Hard skills, soft skills, enfim. Ele precisa buscar. E a responsabilidade não é única e exclusivamente da instituição ou do líder promover o acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento. O liderado ele precisa buscar isso também. Poxa, eu quero exercer o protagonismo, ter autonomia e ser reconhecido. Legal, você está se preparando para isso? O que você tem buscado enquanto preparação, conhecimento para poder exercer esse protagonismo? Porque ideias que não podem ser materializadas, poxa, a gente precisa ter consciência sobre isso também. E ver se eu estou correto. Uma pergunta fora do contexto aqui, mas assim, ó. Antigamente, o acesso ao conhecimento era muito escasso. Verdade. Era Barça, né? Eu lembro dessa. Tô aqui. Casa da minha avó tinha. Meus 50 anos, né? Era Barça. 70 e poucos. Cara, hoje o próprio cliente tem plataformas de educação. Perfeito. O Sebrae tem plataforma de educação. A Yasaka tem plataforma de educação que está disponível para as pessoas acessarem, os podcasts e tudo. Por quê? Que eu vou inferir, que é o que eu estou vendo, que está faltando protagonismo nessa busca do conhecimento e fica sempre esperando da empresa. Boa pergunta. Talvez
Você está falando sobre o Mas aprendizado... eu estou inferindo o que é isso. Você tem percebido isso? Que os próprios líderes estão reclamando que os colaboradores sempre ficam esperando Sim. da instituição uma inércia, esperando que eles deem, em vez de eles buscarem o conhecimento para desenvolver melhor a sua tarefa, ou em soft skill ou em hard skill. Acontece também uma inércia, uma letargia e talvez até o próprio receio de propor. Eu vejo que tem os caminhos, tanto do conhecimento, a falta de, a oportunidade de ter mais, quanto também o receio do modelo mental de propor, de repente, mudanças ou propor alternativas vindo da equipe para com o líder. Então, eu acredito que tem os dois, viu, Caso? Tanto a oportunidade e talvez, assim, como é que eu linko o meu aprendizado com a prática do meu dia a dia? A gente fala tanto de universidade, né? A gente fala corporativa, a gente fala tanto de teorias, né? Mas talvez linkar se essa teoria de fato tem algo que eu possa aplicar no meu dia a dia. Talvez as pessoas também tenham um pouco mais de sede nesse sentido, né? Aquilo que possa ser aplicado no meu dia a dia. Vou buscar o que eu aplico no meu dia a dia. No meu dia a e dia. assim, né? Hoje o acesso ao conhecimento é absurdo, né? Num clique. A transformação digital veio para a educação Num com uma clique. força muito grande, Num né? clique. E assim, Caso, o protagonismo bem exercido, né? Túlio, tem uma pergunta? Vai lá. Eu estou pensando assim, a gente ouve falar por aí, né? Quem nunca aí está nos assistindo assim, que menino mal educado. Mas é a pessoa que se educa? É a criança que se educa? Tem um adulto por trás disso, né? Então, problema de filho, problema de pai. A gente sabe que se de fato, né, Caso, uma contribuição assim, um pensamento meu aqui, vê se vocês concordam. Cara, você falou do ambiente. De repente, a alta liderança não promove esse ambiente, não está com essa consciência, ou não está com esse olhar. Outras questões estão impulsionando esse desejo e não está com o olhar ali naquele momento. Está aqui um modelo, vamos seguir. A média liderança hoje, pode ser que ela não tenha consciência de ser uma liderança educadora, no sentido de botar luz. Acho que é uma boa analogia isso, né, no protagonismo. Quanto mais luz eu coloco, mais brilho acontece. Né? Como é que fica assim... Qual é o ponto da polenta, que é aquela coisa que se passar do ponto ela fica dura, se não ficar vira caroço de angu, né? Caroço de angu. Qual é o ponto da polenta para esse cara saber assim, até onde eu estou batendo a cabeça no teto? Em que momento você acha que ele deve decidir, mudar, se transformar, se não tem espaço? Qual é a desse cara? Você é um cara que se movimentou. Sim. Eu me movimentei também do mercado financeiro. Eu sabia exatamente o que eu não queria. E eu sabia o que eu queria. Quer dizer, como é que até onde vai o limite dessa busca? Pois é. Você sabe, Túlio, que uma das coisas que mais motiva as pessoas é elas poderem se desafiar a algo novo, esticar o elástico, né? A gente viajando pelo Brasil, a gente encontra algumas instituições de médio, pequeno porte, enfim, que as pessoas falam, cara, eu não tenho mais para onde crescer aqui. Acabou. O que eu vou fazer agora? Então falta esse olhar assim, mais cuidadoso da média liderança, talvez até com baixa consciência. Do que eu posso promover para o meu time, para que eles possam se desafiar e ir além. Porque esse desafiar não necessariamente precisa ser uma promoção. Para que ele possa crescer, eu preciso sair agora da instituição, porque só tem eu aqui agora. Né? Mas o que ele poderia contribuir? Será que ele pode contribuir se desafiando a ele construir a próxima reunião? Será que ele pode construir o próximo objetivo que a nossa área tem a desenvolver? Será que ele tem caminhos que, de repente, eu estou tentando centralizar a resposta em mim, enquanto líder, e que na minha equipe eu tenho um monte de gente que tem dons e talentos que poderiam ter respostas melhores. Eu sufoco o time, né? Aí eu acredito que você inspirou, porque quem está ouvindo vai estar ligado assim, já não é mais fazer bem o que eu faço. Veja se eu traduzir. Sim. Eu domino tudo que eu faço todos os resultados, é superação, né? Além disso, me dê aqui esse projeto, Sim. que eu vou tocar em paralelo ao que eu já faço, não cai minha performance, não cai meu resultado, não cai a minha especialidade, mas eu começo a contribuir com mais coisa, independente do cargo, isso. Perfeito. Isso é uma tradução bem Mas bacana. eu quero dar um passo atrás. Antes de chegar nesse, eu já sou bom no que eu faço, eu estou em estado de excelência. Bom, você sabe que eu vim de cultura japonesa, né? E hoje, para você, eu morei lá e tudo, né? Pratiquei meus esportes também, são todos japoneses. E lá para você fazer a espada samurai, o cara fazer a espada samurai, ele fica 6 anos cortando o carvão para dar para o artesão. Caramba. Só corta o carvão. Na verdade, ele não está cortando o carvão. Ele está vendo todo o processo e etc. E depois ele passa por uma etapa. Eu posso comparar isso ao piloto de avião. O piloto de avião, ele faz o curso de piloto e aí ele vai pilotar. Ele tem que ter tantas 1000 horas para ele cortar o carvão. 1000 horas como copiloto para depois pegar
no avião. Como copiloto. Como ainda. copiloto, ele fica não sei quantas horas, né? Tô falando. E mesmo assim faz simulação. E manda simulação porque não tem jeito, ele não pode deixar o avião cair. Né? Só se cometer um erro, deixei o avião cair. Inclusive, ele vai pro beleléu com esse erro que ele cometeu. Então, tem uma coisa também que eu gostaria, que é um passo antes de chegar aí. Pô, não tenho mais para onde crescer, mas eu não tenho dúvida, isso é de cultura oriental, eu posso não ter mais para onde crescer, mas eu posso entrar em estado de excelência naquilo que eu faço. Perfeito. Né? Por exemplo, um jogador de basquete, o Jordan, que é uma inspiração para você, inclusive quem não assistiu, assiste Air, um belíssimo filme aí sobre negócios e disciplina. O quanto ele treinava mais que os outros, mas ele já era muito bom. Então, existe também na carreira, quando você não tem algo a crescer, é eu entrar em estado de excelência naquilo que eu faço. Por isso que para você servir um chá no Japão, você faz um curso de 6 meses. Não é servir o chá, é servir em estado de excelência. É vender em estado de excelência. É atender em estado de excelência. Liderar uma agência em estado de excelência, a ponto de você emanar luz e brilho para todo mundo que você tem em estado de excelência. E o estado de excelência, Jeff, não sei se você sabe, gera admiração e inspiração para todo mundo. Quando a pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Você já viu esses campeonatos de ioiô? Você nem gosta de ioiô, mas quando você vê o estado de excelência daqueles meninos jogando ioiô, você fala, cara, isso é admirável. Então, tem 2 pontos, tudo que você falou. Né? Excelência não você você já tá legal e você pega outra coisa, mas tem também o próprio desafio hoje eu faço melhor ainda que o outro, que é o Kaizen. Hoje, 1% melhor que ontem. E aí, isso que é o Kaizen, né? E você vive em autorrealização, né? Sim. Quando você percebe o impacto que você está levando para a vida do outro. Né? E você também, a autoestima vai lá em cima, porque você se supera. E você quer fazer com mais excelência. E mais excelência. Cara, isso para mim que você trouxe agora é tão forte, Kazu, tão forte, que é uma coisa que eu carrego comigo e eu não tenho dúvida que já era meu, mas a Yasaka potencializou a máxima potência. Que é um simples trocadilho, mas uma coisa é você viver em gratidão, ou outra coisa é você viver ingratidão. Tá ali, ó, muda uma letrinha, claro que são 2 palavras, mas só o trocadilho, o que dá um podcast só para falar disso, né? Sim. Porque de fato quando eu vivo em gratidão, eu consigo buscar excelência, eu consigo entender que não é porque eu estou buscando uma nova atividade que a minha não está boa, não é porque eu preciso derrubar alguém para assumir um novo patamar, e isso a gente vive em contentamento. Quer dizer, eu estou contente com a minha conquista, com pequenos passos. E um pouco é isso. As pessoas entendem que eu só posso ser protagonista se eu tiver o papel principal, se eu for um principal ator, se eu for o principal líder, se eu for o cara que ganha mais dinheiro, o cara que comprou o carro mais novo. O diretor. Exatamente, o cara que tem a maior carteira da agência. Eu acho que isso é muito do seu esporte, né, Túlio? Como você faz, você é um triatleta... lógico, putz, o cara chegou mais rápido e tudo, mas eu lembro que a última vez que um campeonato que você fez, você ficou tão feliz que você falou, eu me venci em 12 minutos. Sensacional. Né? Você falou que você baixou o seu tempo em 12 minutos. Então você não está olhando para o outro, você está olhando para você mesmo, né? É isso aí. Né? Olhar e se superar. E se preparar, né? Para isso. Então, a alegria, é legal você falar disso, Kazu, a alegria não veio com 2 horas e 38 de resultado. Contra 2,50. A alegria veio do sucesso, foi o mês que eu mais treinei, eu mais me preparei, mais me dediquei, corri riscos absurdos de lesão, porque estava treinando muito em overtraining. Então, quando chegou o resultado, cara, mas não é que vale a pena? Então, nós estamos dizendo que é o seguinte, o protagonismo não tem nada a ver com o espaço que você precisa ocupar. Tem a ver com o seu autodesenvolvimento e vencer a você mesmo. E o quanto você pode contribuir, porque quando você tem uma instituição com uma cultura desenvolvedora de protagonismo, todo mundo ganha com isso. Porque você é mais eficiente, você inspira as pessoas, você dissemina conhecimento, você motiva as pessoas, autorrealização. Então o ganho é para todos. Mas olha só, Jeff, é importante que a cultura da instituição ela precisa estar como o Túlio fala, colocar isso no holofote. Porque o tempo todo. Nós viemos do comando do controle, da premiação ou da punição. Nós somos filhos dessa geração. Sim. Então, grande maioria das instituições são comando-controle, ou você premia
porque fez um bom trabalho, ou você pune porque não fez um bom trabalho. E muitas vezes punir é não levar para almoçar, dar uma gelada, né, porque o cara não dá o resultado. Então, primeiro, consciência, nós viemos desse mundo, ok? Sim. Segundo, eu preciso implantar a cultura da confiança, porque sem a cultura da confiança ninguém consegue ser protagonista. Porque eu vou ter medo de ser protagonista, senão eu tomo nos dedos. Sim. Porque se eu acertar, eu fico bem na fita, e se eu errar, eu fico mal na fita. Sim. Né? Sim. E não, se eu acertar ou errar, eu tenho que ser valorizado porque eu tentei melhorar o processo ou a mim mesmo. Então nós estamos dizendo o seguinte, ó, que é um grande desafio você ter uma cultura que deixe o protagonismo florescer. Fluir. Sim. O que você tem visto como o maior desafio para uma instituição gerar essa cultura da confiança e deixar o protagonismo florescer? E é tão latente, o caso, que o LinkedIn fez uma pesquisa recente que apontou que uma das coisas que mais tem impulsionado as pessoas a quererem sair das empresas é a falta de acesso ao conhecimento ou ao desenvolvimento, que tem a ver com protagonismo. Então eu acredito que talvez muitas tenham baixa consciência sobre isso até, Cazu. Tem que despertar neles o entendimento do quanto é importante vocês fomentarem uma cultura que de fato privilegie o acesso às pessoas poderem promover. Você falou sobre o podcast aqui, a gente está vivendo isso agora, aqui, fazendo esse podcast. Porque acompanhando os podcasts anteriores, eu falei, caramba, quanto tema bacana. E eu mandei uma mensagem para você, falei, Cazu, precisamos falar sobre protagonismo. Aí você falou, legal, e você vai estar lá. Eu falei, caramba, cultura de confiança, né? E que eu possa exercer esse protagonismo também. Então, quantas... Inclusive, você descobriu que você ia ser entrevistado agora. Quem sabe faz ao vivo. Né? Se tiver certo ou errado, nós estamos aqui aprendendo. Estamos aprendendo com isso, exercendo a autonomia e o protagonismo no ambiente de confiança. Então, eu acredito que tem muitas empresas que não conseguiram ainda chegar, ou instituições, nesse nível de consciência e maturidade, com o time, né, de forma coletiva, enfim, né? Então eu acredito que tem muito espaço e oportunidade para expandir a consciência dos líderes da importância desse investimento nessa cultura. Ó, que legal, né? Eu vi essas coisas de internet que a Disney ela promove o protagonismo e que você tem uma autonomia e até um budget para isso. Sim. E aí uma atendente estava vendo uma criança comprar uma mochila, falar que queria comprar uma mochila, que queria comprar uma mochila, porque ela ia para a escola mais feliz com a mochila. E o pai falou, mas nós não temos dinheiro. Nós não temos esse dinheiro, não dá. Nós viemos muito apertadinho, estamos realizando os sonhos dele, já realizamos esse sonho, então não compra mochila. Aí a esposa falou, deixa eu tentar, porque vai que tem um crédito no cartão. Né? E aí quando a mãe passou o cartão, deu o cartão bloqueado. Automaticamente, ela falou, essa maquininha está com um problema. E por ela estar com um problema, a gente vai te dar a bolsa de brinde, porque a gente não consegue cobrar. E realizou o sonho da filha, da mãe e do pai. Mas ela não colocou a mãe numa situação de vergonha. Já que você não tem dinheiro, eu te dou a bolsa. Ela exerceu o protagonismo e a magia. Perfeito. Porque ela não deixou ninguém perceber. Não, a máquina está com problema, já que está com problema, então você leva a bolsa. Mas a Disney tem o processo e uma escala de autonomia até onde você pode gerar momentos mágicos. Então não é só o colaborador ter a vontade. A empresa tem que criar processos e momentos para que essa pessoa viva autonomia, protagonismo e gere magia. E criatividade. Cara, tô certo? Concordo. Sensacional essa história, eu também vi isso e achei mágico. E a Disney é mágica, né? Sim. E às vezes a gente acha que a gente só faz coisa que dá certo ou copia o que dá certo. Estava uma vez fazendo um diagnóstico num cliente nosso e era um atacadista. Eis que, em frente, eu fazendo o diagnóstico, eu percebi que um cliente saiu com uma sacola, a sacola plástica cedeu, e a compra rolou, bum, bueiro abaixo. Foi direto, sabe aquela coisa? Foi direto no bueiro e a compra foi embora. A mulher voltou e falou assim, olha, estourou a sacola. Chama o gerente. Ué, mas a senhora quer que eu faça o quê, minha senhora? A senhora já tinha saído da loja. Então, assim, criaram um processo que funciona bem. E eu sempre digo que processo não tem perna, né? Processo não caminha, né? Quem cria o processo são as pessoas. Então, assim, chega uma hora que o processo para controlar é tão forte que as pessoas, não é nem que não é protagonista, ela não pode fazer o contrário.
E aí eu digo assim, se você tá numa cultura dessa, manda chamar a Yasaka para ajudar ou pede demissão, né? Eu tô fazendo merchan aqui, falar porque sobre não uma dá. marca que eu admirei agora, e a marca Reserva. Primeiro que ele fala, não vendo roupas, eu vendo prato de comida, né? Cada roupa que você compra, eles doam um prato de comida, então é uma marca que eu admiro. E eu comprei 3 calças, cara, e o investimento não é baixo lá. Sim. Comprei porque o Túlio me indicou, inclusive, calças bonitas. Tô com uma delas agora. Calça com significado, né? Calça com significado, né? Então você paga um pouco mais pelo significado. E aí descosturou as 3 calças. Eu pé da vida. A Ingrid, né, já falou, vamos lá que eu vou mandar costurar. Eu falei, não, poxa, eu acabei de comprar as calças, não dá. E eu já pé da vida, e indo para a reserva, eu falei, eles não vão devolver, eu já vou entrar no Reclame Aqui. Quando eu cheguei lá, eu falei, essas 3 calças descosturadas, ele falou, putz, esse lote deu problema. Né? Eu vou trocar as 3 calças para você e eu não vou te cobrar. Trocou achou outros lotes, falou, esses lotes não deram problema. Eu falei, mas agora eu tenho que gastar maior grana para fazer a barra. Não. Eu tenho parceria, você vai fazer a barra. Quando estava terminando, ele falou, eu te vi que você estava gostando daquele tênis, é o tênis que eu tô agora, que eu comprei, inclusive. E em pedido de desculpa, eu vou te dar 15% no tênis. Eu falei, pô, caramba. Eu saí da loja querendo arrumar uma encrenca, né? Entrei querendo arrumar uma encrenca e saí, agora eu tô elogiando a loja num podcast. Então, mas isso é processo lá na cultura também. Então, por exemplo, não sei se você lembra uma vez, nós fomos com uma diretora do Itaú, que hoje inclusive é acionista do Banco Itaú, e ela elogiou a salada. Falou, que tempero gostoso da salada, né? No nosso almoço lá na Yasaka. Sim. E a nossa cozinheira, quando ela foi embora, a cozinheira pegou lá no portão e falou, esse aqui é o tempero que a gente põe na nossa salada. E deu para ela um pacote de tempero, cara. E por isso que eu falo, a empresa que quer, a instituição que quer protagonismo, ela tem que criar processos e educar o time de que ele pode ser protagonista nesse processo. E às vezes vem umas pequenas sacadas, Cazu. A gente que roda o Brasil todo, a gente conhece que em cada região tem uma festa típica, o dia do padroeiro, o dia de algum fato histórico, enfim. E aí um dos gerentes de agência, um dia em sala de aula, falou assim, caramba, Jefferson, assim, olha, todo ano eu preciso pensar em algo diferente para aquela data comemorativa. Todo ano. E chegou um ano que eu já não tinha mais ideia. Eu passo por isso nos presentes da Yasaka. O que eu vou entregar de presente no final do Natal? Né? E ele falou, eu não sei mais o que eu faço para poder criar. E aí ele foi levado, né? Foi meio que intuitivo, né? Levado junto ao time. Pessoal, vamos reunir aqui e eu preciso de ideias. Ideias para poder construir algo para desenvolver aqui nessa data comemorativa. Mas ele não foi buscar o time porque ele queria desenvolver o protagonismo. Ele foi porque ele estava sem ideias já. E aí a melhor ideia e a melhor sacada veio da caixa dessa agência. Foi uma ideia incrível que eles implementaram e deu super certo. Depois disso gerou um significado para ele. Ele falou, caramba, quanto que tem de protagonismo e de ideias, de boas sacadas no meu time que eu não estou dando vazão. Mas eu não faço isso porque eu não quero desenvolvê-los. Eu não estava fazendo isso porque minha consciência ainda era baixa. E eu acreditava que as respostas tinham que vir sempre do líder. Então, a partir daí, ele falou, não, agora é a reunião, a gente ensina isso em aula também, né? Quais os modelos de reunião que você vai desenvolver para ter a criatividade das pessoas inseridas, para ter o aprendizado do que eles fazem no dia a dia compartilhado com todo o time. Então, eu, enquanto líder, quanto mais eu tiver uma equipe protagonista, melhor. Então vamos lá. É matéria nova que talvez a gente crie. Então, existem culturas que são anti-protagonista, porque quando a pessoa se destaca, tem um provérbio japonês, prego que se destaca é martelado. Tá bom. Tropicalizando é prego que muito aparece e leva martelada. Prego que se destaca é martelada, né? Porque fica a cabecinha para fora, toma a porretada. Então essa é a anticultura do protagonismo. Existe a cultura de deixa, se vier protagonismo, ela acontece. E eu não falo nem que sim e nem que não. E existe a cultura que promove o protagonismo, cria processos, educa, inspira os líderes para que os líderes inspirem as suas empresas. Podemos classificar nessas 3? A anticultura, a que não tem, mas também, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, ótimo também. E a cultura e a empresa e os líderes e a alta liderança que promove o processo de protagonismo e autonomia nas empresas. É isso? Pô, que caminho bacana, hein? E quais seriam os bons processos para ajudá-los a conseguir conquistar isso com o time, né? Que vire de fato um processo, né? Que cria um processo, que cria tempo, abre espaço, cria reuniões. E o Túlio falou, coloca a luz à frente do protagonismo e as ideias.
Podemos classificar em 3? O que você acha? Bom caminho, né? Estou começando a pensar em recheio para isso, né? É um bom caminho. Criatividade não vale, tem que ter inovação. Vamos criar um produto para isso, né? Promover o protagonismo. Lembra que você falou no início, né? Que as pessoas trazem ideias, mas a gente precisa materializar. Vamos botar isso vale para nós também. Vale para nós também. E aí é o que a gente fala, parte do desejo. Aí você não usa a criatividade, você usa a inovação. Mas vamos lá. Você sabe, para mim, o maior sabotador do protagonismo? Que inclusive hoje parece que tá todo mundo falando sobre isso, né? E eu liguei isso agora aqui. É a procrastinação, cara. Hoje procrastinar é o mal do século, né? E talvez a procrastinação seja o sabotador do protagonismo. Depois eu faço, depois eu dou a ideia, depois eu implanto o processo, depois eu falo sobre o time, depois eu acendo a luz e coloco luz no protagonismo, depois isso. E aí vem essas métodos ágeis que faz o protagonismo acontecer assim de uma hora para outra, né? O Túlio tem uma frase boa para isso, né? Pô, mas isso vai dar trabalho, né? Mas esse é o trabalho do líder, né? Não vai dar trabalho, esse é o trabalho, né, Túlio? Esse é o trabalho. Eu ainda agora, assim, a gente está bem adiantado no tempo, acho que a gente podia falar um pouco de resiliência. Porque a gente gosta disso, né? Falando de protagonismo, né? O que depende de mim, né? Acho que uma mensagem final que a gente podia pensar, né? O que depende de mim realizar o protagonismo. Porque se eu depender do outro, da liderança, aí não é protagonismo. Cultura, aí já não é protagonismo. Perfeito. Aí eu fui ativado, né? Perfeito. Então vamos lá, assim. E quando eu trago a palavra resiliência, é isso, né? É aprender com o erro, com a tentativa, buscar. Eu saí, eu passei a ser empreendedor há 15 anos, casou há 23, você está há 5, né? 5. Como empreendedor há 3. Sim. Praticamente 3. Cara, talvez a sua memória seja mais fresca do que a nossa. Como é que é isso, cara? Porque você vem para um jogo que já funciona, que tem resultado, que é conhecido no Brasil, e aí, cara, você tem que passar pelo protagonismo. Sim. Ali no teu pedaço do Brasil. Ser um colaborador, se tornar um empreendedor. Que é virada de chave, né? O que você viu aí curiosidade, né? O que você viu aí na sua carreira que o protagonismo teve que vir com mais força ou menos força nessa transição? Você responde por um pedaço forte do Brasil, né? Qual que é a tua região aí na Yasaga? Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, então. DF, né? O caso foi um desafio bem grande, né? Porque a pandemia acelerou isso. Já era um desejo de vocês, inclusive, né? Mas você está lidando com o desconhecido, né? Porque além do empreendedorismo, você ainda tinha um processo de pandemia que estava muito aflorado, né? Então isso mexeu bastante com as estruturas. A gente fala muito da analogia da ponte, né? Parece que a gente está no meio da travessia, a ponte está balançando e é isso o tempo todo, né? Mas eu diria que o que me traz paz e segurança é aquilo que a gente tem falado aqui no nosso bate-papo. É estar numa instituição que tem uma cultura que promove o protagonismo, que é uma cultura de confiança, onde todos dão as mãos para poder juntos colherem bons frutos, que a gente celebra a conquista do outro. Então o protagonista ele não está olhando o outro com um olhar assim, tomara que ele não consiga ir bem, porque eu posso me destacar. Não ganhei nada com isso, mas se ele for bem, eu vou ficar feliz por ele. E a gente tem os ritos que são ritos nossos, internos, que ninguém sabe quais são, da sambadinha, quando um novo projeto inicia, que a gente manda no grupo de WhatsApp. Eu que sou roqueiro, a gente manda uma sambadinha lá para comemorar mais um projeto que a gente está iniciando, mais filhos de Deus para contribuir. Então, a fé, a crença no nosso processo, enquanto cultura, enquanto obra, é o que ajuda a manter a resiliência, que ajuda a manter a priorização de fazer aquilo que de repente eu nem gosto tanto, mas que precisa ser feito para a obra continuar. E eu sinto que as pessoas, essa procrastinação, quase não trava-língua, né? Também vai muito disso. Isso é desafiador, deixa para depois. Eu vou fazer o que é mais fácil, o que está na minha zona de conforto. E o protagonista precisa tomar as rédeas nesse momento. Precisa, né? Mesmo que esteja desconfortável. Né? E aí, falando sobre esse tema ainda, para encerrar também a minha parte aqui, o protagonista ele tem que ser o criador. A gente fala muito em alguns programas também, né, sobre o criador e criatura. E uma mensagem que sempre ficou marcada, até compartilhando com outros educadores da Yasaga essa semana, é aquele exemplo do sorriso, né, cara? Sorriso, para quem não conhece, busca aí no YouTube aí, um gari que, junto com outros garis, faziam a limpeza e fazem a limpeza ali das escolas de samba. Né? A escola de samba passa, fica suja a avenida e vem aquele grupo de garis e vai varrendo a avenida para que outra escola possa passar com a avenida limpa. Enquanto alguns podem estar reclamando,
porque a arquibancada tá curtindo, tomando E ele tá uma limpando bebida, o chão? ele tá limpando o chão, ele falou, eu vou aproveitar que eu tô no sambódromo, berço do samba. Vou dar meu show. E eu vou dar meu show, eu vou curtir, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. E ele sambava, e depois ele foi convidado para ser passista, enfim. Um baita criador, inspiração para nós. Que bacana, Jeff. Obrigado, Jeff, por você participar desse podcast. Um podcast que você deu ideia. E você veio aqui e você foi o entrevistado. Pois Você falou que queria levar essa mensagem para os seus clientes, para os seus projetos, para os seus amigos, para os seus sócios. Mensagem está aí. Jeff é um grande protagonista da Yasaka e das regiões que ele atua. Túlio nem se fala o quanto é protagonista na nossa obra. Obrigado a todos vocês por participar desse Pingo no Y e clica no botão aí porque tem vários episódios para você assistir. Um forte abraço a todos. Compartilhem.